Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Sejunta em parceria com a Sincroniza. Muito bom ver vocês por aqui, muito bom ver ter vocês aqui e espero que vocês curtam bastante essa próxima 1 hora de conversa, de papo, porque a gente fez com muito carinho. Bom, falando aqui sobre o título do evento, a gente tem como desenhar uma aula inovadora com o iPad ou com o Mac e vai ser muito bacana ter todos vocês aqui para acompanhar essa jornada. Bom, falando primeiramente da Sejunta, obrigado. Temos aqui 3 pessoas muito especiais, temos o Yuri, eu, o Léo, todos dedicadíssimos aqui a atender vocês e apoiar vocês aqui no chat, principalmente. Usem muito o chat, é o nosso principal meio de comunicação. Não existem perguntas bestas, pelo contrário, toda pergunta faz diferença, tá? A gente conta muito com a participação de vocês. Aproveitando, antes de ser consultoria, a gente veio de escola, então a gente respira o que vocês respiram e a gente fala a mesma língua, e isso ajuda muito na contribuição e construção de um projeto de maneira geral. A Sejunta implementa exclusivamente tecnologias Apple, essa é a nossa única missão. A gente quer implementar tecnologias Apple e a gente já tem mais de 135 projetos nesse meio tempo de empresa, mais de 900 formações, mais de 22 mil dispositivos implementados e mais de 25 mil professores que passaram pelas nossas plataformas e pelas nossas formações. É muita gente e eu espero que vocês sejam uma delas também. Avançando aqui, o que a Sejunta faz junto com as escolas? Essa é uma pergunta muito importante. A gente ajuda as instituições de ensino a ter gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia. A gente sempre brinca que, a gente brinca, né, mas é um fato. Escolas investem centenas de milhares de reais em tecnologias todos os anos e a gente tem muita dificuldade enquanto instituições de ensino de medir se melhorou, se não melhorou, se está mais engajado o aluno, se não está, se o professor aprendeu novas metodologias e técnicas ou não, e a gente apoia as escolas justamente com isso, a saber o que está acontecendo depois que a gente implementa novas tecnologias. Algumas escolas listadas aí confiaram no nosso trabalho, muitas outras não listadas também confiaram, e é muito importante lembrar que a gente trabalha com todas as escolas certificadas pela Apple no Brasil, e tem bastante experiência para compartilhar com vocês, viu? Bom, falando do último evento que a gente fez em conjunto, é muito importante lembrar que esses eventos que a gente faz, de programas, de iPad, eles são todos fechados para você e a sua escola. A gente não abre esses eventos para todas as escolas disponíveis no Brasil, pelo contrário, eles são exclusivos para as escolas que são parte da nossa comunidade. Então, vocês estão aqui e a gente faz isso especialmente para vocês. Inclusive, falando de vocês, no último evento, a gente teve alguns feedbacks. E isso é sempre muito importante, porque a gente promove novos eventos, a gente faz uma nova agenda de acordo com o que vocês pedem para a gente. Então, a gente tem aqui aparecendo alfabetização, a gente tem aparecendo também exclusão digital, como as escolas públicas não têm acesso às tecnologias e como melhorar isso. Gosto muito dessa ideia de discutir esse tema, inclusive agradeço a quem contribuiu e colocou. A gente viu tecnologias na educação de maneira geral, aqui pensando, eu acho que de um jeito mais aberto a gente pode vincular com jogos pedagógicos, metodologias ativas, que são coisas que apareceram ali, mas eu gostaria muito que vocês se sentissem representados, porque o que vocês falam importa. A gente lê, todo mundo que está aqui na gestão, na organização do evento, lê tudo que vocês colocam, tá? Então coloca mesmo as ideias de vocês, porque vocês serão ouvidos e muito provavelmente isso vai ter impacto no próximo evento. Seja no exemplo que a gente traz, seja no título do evento propriamente dito, mas o que a gente quer fazer é eventos que tenham sentido para você, educador, que tem aí um iPad e um Mac na mão e que está doido para colocar mais metodologias e mais coisas para essas crianças aprenderem. Pode passar, Yas, por favor. Bom, junto comigo aqui tem Sincroniza Educação, parceiraça, não vou apresentá-las porque ninguém pode apresentar melhor do que as próprias, né? Dayana, Mariana, Yasmin, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Obrigado. Oi, Gui, obrigada, a gente que agradece ao time da Sejunta por mais um evento aqui. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando, é sempre bom encontrar e reencontrar vocês. Eu sou a Dayana, trabalho na Sincroniza e sou coordenadora do projeto Learning Partner aqui no Brasil e sou especialista em implementação de tecnologia educacional. Aqui do lado da Sincroniza nós temos a Mari. Mari, dê um tchau, que vai nos acompanhar aqui pelo chat.
Só reforçando que o chat é, então, nosso instrumento de comunicação, né? Nosso meio de comunicação. Então, postem as dúvidas, contem de onde vocês são. Eu vi que o pessoal estava aqui contando e compartilhando com a gente. E quem vai apresentar junto comigo a formação aqui é Yasmin. Boa noite, Yas. Boa noite, Dai. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos aqui junto em mais um encontro. Estou bem animada para nosso tema de uma aula inovadora com iPad ou com Mac. Então, por favor, se apresente, participe conosco. E é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente nesse seu tempo tão precioso, né? Que cada vez está mais difícil. Então, muito, muito obrigada mesmo. Bom, a Sincroniza é a parceira da ECO aqui no Brasil e a gente trabalha com implementação de tecnologia e formação de professores, atuando aí em todo o território nacional e levando aí essa operação em escala. Pode passar, Yas. E olha a Xene aqui no chat novamente. Gente, eu já me sinto até íntima. Boa noite, Xene, tudo bom? Muito legal. Tá vendo como a gente vai decorando? Por isso que vocês têm que se apresentar aqui, porque a gente vai memorizando e criando esse vínculo e essa comunidade. Boa tarde, Ian. Bem, nossa agenda aqui do nosso encontro tem 1 hora. A gente vai falar um pouquinho de inovação na escola. Teremos algumas atividades mão na massa e depois os recadinhos finais dos próximos eventos, das perguntas, avaliação e o nosso encerramento, que a gente pede para que vocês fiquem até o final para contarem, né, dar esse feedback, que vocês têm contribuído cada vez mais, inclusive, o que é muito importante, né, assim como o Gui mostrou ali, que a gente sempre está de olho nesse feedback que vocês colocam. Pode passar, Yas. Nossos objetivos aqui hoje, então, conhecer algumas inovações em sala de aula, aprender sobre recursos de criatividade e programação e explorar aulas inovadoras com iPad ou Mac. E aí a gente vai precisar que vocês ajudem muito a gente a todo momento, né? Compartilhando aqui também, tirando dúvida, contando os nossos casos aqui, as coisas que vocês vivenciam, para que nosso evento seja muito positivo. Pode passar, Yas. E para começar aí, pedindo essa participação de vocês, a gente tem uma pergunta inicial que vocês podem responder tanto utilizando o QR Code aqui, quanto através do link que a gente vai colocar no chat, e responder o que não pode faltar em uma aula inovadora. A gente vai dar esse tempo aí para vocês acessarem. Já temos o link no chat. Guilherme está falando que o Marcílio também está sempre, muito bom. Quem mais está aqui? Pessoal, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santo André. Léo colocou, né, que tem de todos os cantos do Brasil, muito bom. Daí vou espelhar a minha tela com o resultado, tá bom? Pode espelhar. Osasco. E aí vocês precisam responder, gente, senão a gente fica triste aqui no espelhamento da tela, sem essas interações. O que não pode faltar em uma aula inovadora? Vamos ver como está a nossa nuvem de palavra. Interação, que a gente já espera aqui de vocês também, né? A gente espera lá na aula, espera aqui na nossa live. Provocações, colaboração, conexão com a vida real. Consigo nem ler, hein, gente? Tá mudando tão rápido o negócio aqui. Aprender diferente, intencionalidade, voz dos alunos, interatividade, inovação de novo, acolhimento, dinâmica, criatividade. Lindo. Olha, tá ficando legal essa nuvem de palavras, hein? Merece até um print dessa tela, hein, gente? Dessa nuvem de palavra aí para nossa aula inovadora. Protagonismo do aluno, metodologia ativa, mediação. Sensacional. Muito bom. Temos um print aí na nossa nuvem. E agora que vocês já trouxeram aí alguns elementos dessa aula inovadora, a gente vai falar um pouquinho de por que então é preciso a gente pensar em inovação na escola atualmente. Pode passar, Yas. A gente deixou um gráfico aqui,
olhando um pouquinho para o nosso aluno ou aluna, que a gente pode acompanhar ao longo da vida, e para a gente refletir um pouco sobre essa transformação digital. Temos aqui pessoas de diversas idades, e aí cada um acompanhou uma fase, né? Dependendo do que a gente acompanhou, a gente entrega demais a idade já, mas aí o nosso aluno, ele já nasceu vivenciando tudo isso aqui, né? Ele já nasce, já tem Google, depois ele vai acompanhar o surgimento de redes sociais, a evolução tecnológica dos equipamentos, ele vai encontrar o iPhone, ele vai encontrar o iPad, daqui a pouco ele encontra um Apple Watch fazendo 1000 coisas aí, até então a gente tinha o relógio cuco na parede, hein? Isso daí é entregar demais também. Então aí ele já nasce vivenciando toda essa transformação, e ele já está inserido nesse ambiente transformador e inovador. E aí, para o professor e para a professora, às vezes pode gerar até uma insegurança, né? De, meu aluno pode saber mais do que eu, será que eu estou preparado para trabalhar com tecnologia? E, na verdade, por mais que eles tenham nascido e tenham uma facilidade realmente, né, para lidar com a tecnologia, não necessariamente eles sabem como lidar com a tecnologia, e eles precisam sempre dessa orientação que só o professor e a professora podem dar do uso correto e de como que eles vão aprender utilizando essa tecnologia. E aí, pode passar, Yas, a gente repensa justamente esse formato da sala de aula. A gente passou aí durante muito tempo com um formato tradicional, né, da lousa, o giz, o professor que detém todo o conhecimento, ele é o centro desse processo, os alunos sentados aí nas cadeiras num esquema que não proporciona nem mesmo a troca e nem o diálogo, porque como que eu faço um diálogo com a nuca do meu colega, né, que está virado para mim? Então, um modelo que não proporcionava essa colaboração e as trocas com os alunos, e que a gente nem vai questionar se estava certo ou errado, mas que realmente ele se transformou também ao longo desse tempo, assim como a nossa linha tecnológica que a gente observou. E agora, para essa sala de aula, o aluno, ele está muito mais no centro do processo, o protagonismo que vocês falaram ali, né, na nossa nuvem, e a tecnologia também inserida. E a gente passa a ter aulas que os alunos não estão mais ali apenas para ouvirem a aula, mas sim para viverem uma aula, né? Tem muito mais significado na vida dele. E não necessariamente aquele modelo ia resultar em melhores índices satisfatórios e logo o interesse dos alunos poderia cair. E eu acho que a gente vivenciou muito isso na pandemia, tentando, né, adaptar a aula tradicional para o modelo remoto, que esse interesse caiu mais rápido ainda. Pode passar, Yas. E aí a gente traz essas reflexões que a gente precisa fazer para essas aulas inovadoras. Eu acho que todos esses itens que aparecem aqui, eles apareceram lá na nossa nuvem de palavras também, estamos muito conectados sobre esse desenvolvimento da autonomia do aluno, e o aluno só desenvolve autonomia se eu trabalho a segurança dele, se eu trabalho a autoconfiança, se eu mudo a relação que ele tem com um erro no processo de aprendizagem, e aí sim eu posso falar que ele está desenvolvendo a autonomia. A aprendizagem passa a ter muito mais significado, porque a gente trabalha com temas que são do cotidiano dos estudantes, esses assuntos passam a ser mais próximos do que eles vivenciam. A gente passa a falar mais de colaboração e não tanto de competitividade ainda, como era um grande foco. Os alunos, eles competiam entre si, e agora a gente está falando de um outro modelo. E muito importante para a gente não esquecer da avaliação. Talvez seja um item aí que muitas vezes na escola a gente ainda vai estar preso dentro de um modelo que é exigido, mas a gente pode sim começar a transformar a avaliação para a gente não focar apenas em um momento, em um recorte da aprendizagem do aluno, né? O que ele está naquele momento, mas sim de acompanhar o processo dele da construção do aprendizado. Também é bem importante para a gente trazer essa inovação em sala de aula. E mesmo que a gente não tenha toda a infraestrutura que a gente precisa, falar, nossa, mas eu não tenho ainda toda essa infra, todas essas metodologias, o meu currículo adaptado, mas eu posso fazer mudanças em algumas etapas. Eu posso levar uma aula diferente, eu posso fazer uma atividade diferente, e assim a gente vai promovendo essa inovação. Pode passar. Agora eu convido o Léo, que vai contar um pouquinho aí
desses recursos inovadores justamente para ajudar a gente nesse processo. Eu mesmo, Dai. Obrigado pela sua palavra aqui, viu, de verdade. Assim, pessoal, o que eu não posso falar, né? Acho que é mais fácil de falar, realmente, porque tudo que vocês estão vendo aqui eu já pude vivenciar, né? Eu já fui técnico de sala maker, eu já fui professor de oficina maker, também de clube de STEM, então tem muita coisa que eu pude realmente participar, experienciar realmente, né? Então aqui acho que o topo, acho que talvez possa ser um momento de início da fala, né? A sala maker ela é composta de várias possibilidades, né? Você consegue trabalhar com madeira, com ferramentas, mas também, olha só, com código, né? Então a gente também estava lá trabalhando com programação, com a ideia da sala de aula invertida. Então a gente sempre levava conteúdos prévios para eles, né? A gente montou um site super legal com todos os recursos, todos os apps, possibilidades que a gente pôde ver em sala de aula. Então virou realmente uma aprendizagem móvel também. A gente conseguiu desenvolver a gamificação através de pequenas badges, pequenas insígnias que a gente ia dando para eles de acordo com as habilidades que eles iam aprendendo. Então ficou super legal essa ideia. Aprendizagem baseada em problemas, a gente sempre trazia isso, sempre mesmo. Então a gente pôde trabalhar muito bem isso em parceria com Design Thinking, que talvez foi o que eu mais pude usar em sala de aula, né? Então a gente pôde fazer várias ideias legais diferentes. Então a gente fazia Arduino, então maquetes, então eles faziam pequenos cenários com programação de fato funcionando ali. Eles faziam semáforos, faziam também tinha poste de luz. Então, se você colocava a mão assim por cima do poste, acendia a luz por causa do sensor. Então, é muita coisa legal mesmo, né? Com o Design Thinking, a gente conseguiu trabalhar bastante coisa legal, desde a empatia até o ponto final, que é aquele teste, implementação mesmo. A gente pode desenvolver bastante coisa interessante mesmo, desde você fazer um transporte para uma raça extraterrestre, até você desenvolver uma roda gigante que não era uma roda, que não podia ser uma roda. Então, eu até convido aí vocês, como que seria a sua roda gigante se ela não pudesse ser um círculo, se ela não pudesse ser uma roda? Faz aí um teste, porque é super legal. Yas, pode passar, tá bom? Por favor. Agora também convido vocês a entenderem como que a gente consegue usar isso também aliado aos currículos da Apple, que eu também pude usar bastante na minha época maker, né? Obrigado, viu, Yas? Realmente, o que a gente pode olhar aqui agora, quando a gente lê sobre os currículos, a gente está lendo aqui para todos, né? Criatividade para todos e programação para todos. Pessoal, esse termo aqui, ele traz realmente a possibilidade de que qualquer pessoa pode criar, qualquer pessoa pode programar, né? E também uma ideia super legal é entender como a Apple percebeu um desejo das escolas do mundo inteiro de criar, de realmente trazer novas possibilidades em sala de aula, né? A Apple sempre apoiou as escolas e faculdades trazendo os aparelhos de ponta, então empoderando professores e também alunos, né? Mas também ela pode trazer diversas possibilidades para conseguir desenvolver isso muito além. Então ela trouxe todos esses currículos para poder desenvolver de fato comunicação, trabalho em equipe, expressão corporal. E, pessoal, cada um dos dois currículos, tanto para criatividade como para programação, trabalham aplicativos diferentes. Então, para a gente poder criar alguma coisa, a gente pode usar o vídeo, que é com clips, com iMovie. Tem música com GarageBand, que é o estúdio completo, realmente, na sua mão, o que é super legal. A gente tem todo um pacote para desenvolver documentos, tem Pages, tem Keynote, e esses livros trazem realmente apoio do começo até o final da sua aula, tá? Inclusive aqui, a gente está vendo um slide que traz criatividade na aprendizagem. O que é criar? O que a gente pensa quando a gente fala sobre um profissional criativo? A gente imagina um inventor, um pintor, um engenheiro, né? A gente liga esses nomes a essas profissões. Mas a gente não para e pensa que em toda escola tem profissionais criativos o tempo todo. Professores, assistentes, coordenadores, até os alunos são também profissionais criativos e dos melhores, viu? Dos melhores que há, realmente. A gente até percebe aqui que 3 em cada 4 professores concordam que os alunos aprendem mais quando eles podem expressar, criar, né? De acordo com a taxonomia de Bloom, a gente vê isso, a gente vê realmente quanto criar, analisar, discutir é importante. Pode passar, Yas, por favor. E
É que, por fim, a gente também vê a importância do pensamento crítico, da solução de problemas, né? E, ao mesmo tempo, como isso pode transformar a sua sala de aula e como esses currículos apoiam realmente do começo até o fim. E usar, claro, o poder máximo que a tecnologia consegue trazer para a sua sala de aula. Assim, Dai, obrigado pelo aquele momento. Eu volto para você, tá bom? Obrigada, Léo. Vou dar sequência aqui. E como desenvolver, então, essa aula inovadora com todos esses materiais que vocês puderam conhecer e revisitar, relembrar, do Criatividade e Programação para Todos, pensando que a Apple já traz todo esse material, um material muito completo, que já está no seu dispositivo, que já está no Mac ou no iPad. Então, a gente pode pensar aqui em como inovar através desses recursos e quebrando as barreiras, porque às vezes a gente fala, para inovar uma aula eu preciso de muita criatividade, eu preciso de muita tecnologia, eu preciso saber de muitos recursos. E não, a gente quer mostrar para vocês que tem recursos muito fáceis, acessíveis, intuitivos para você usar com o seu iPad ou com o seu Mac na sua aula, que é o que um pouquinho do que a Dai falou, né? De começar de pouquinho, comece simples, mas comece. Então, a gente quer mostrar para vocês e falar que todos esses recursos já estão com os aplicativos nativos, como o Léo também falou, com Pages, o GarageBand, Fotos, Clips, todos eles amparados com acessibilidade. Então, se você tem algum aluno que usa esses recursos, você pode ficar tranquilo que todos os aplicativos também possuem esse amparo com acessibilidade. Então, já facilita também para o professor, porque todas as atividades são pensadas para esses aplicativos. E as atividades também são compatíveis, e o uso do iPad é compatível, por exemplo, se na sua escola você usa o ecossistema Google, o ecossistema Microsoft, fica tranquilo que com o iPad ele é compatível. Então, é muito simples, fácil e gostoso de usar. Você vai se encantar, e quando você vê o desempenho, o avanço e o interesse no seu aluno, com certeza você também vai se encantar, vai querer se aprofundar mais, conhecer mais e usar cada vez mais nas suas aulas. Então, a gente quer apresentar um pouquinho para vocês das possibilidades interdisciplinares, porque é importante ressaltar que todos os professores de todos os segmentos, eles conseguem elaborar algumas atividades, alguns conteúdos, utilizando, permeando conteúdos curriculares e fazendo atividades interdisciplinares. Então, existem muitas possibilidades aqui, quando a gente apresenta para você, professor, essas possibilidades interdisciplinares, é realmente para mostrar que existe um mundo de diversas possibilidades para vocês trabalharem e adaptarem conforme a necessidade da sua sala, conforme a necessidade ou conforme aquilo que a sua escola acredita. E para mostrar um pouquinho, quero compartilhar. Opa! Apareceu? Esqueci. Aqui um pouquinho de alguns aplicativos que a gente usa para geografia, matemática, biologia, física, ciências. Então tem muitas possibilidades, desde realidade aumentada, desde desenho, foto, vídeo, música, são muitas possibilidades mesmo. Então vale a pena essa exploração para conhecer cada vez mais. E como dica de leitura, a Mari vai colocar no chat para vocês esse livro, que foi feito e desenvolvido por IDs, que são professores certificados da Apple, com as suas aulas inovadoras. Então, eles construíram esse livro com práticas e reflexões de aulas inovadoras, já com o uso da tecnologia. Então, aqui, talvez seja uma possibilidade para você conhecer novos materiais ou novas formas de fazer a sua aula. Então, fica esse convite. E eu vou mostrar um pouquinho, só uma pincelada para vocês verem de como ele está estruturado. Então, a aula, ele traz esse professor, por exemplo, o Luiz Alberto, ele fez essa aula na escola dele, com os alunos dele. Então, é um exemplo real de uma atividade. Então, ele trabalhou a realidade aumentada na matemática. Então,
ele colocou quais são as competências que ele usou, competências da BNCC, competências digitais, e ele mostra também quais aplicativos ele utilizou e como ele utilizou esse plano de aula, né? Então, é uma ideia de um plano de aula para você conhecer outras possibilidades mesmo. Então, aqui eles são os alunos dele, e ele foi fazendo todas essas propostas de matemática na escola. Então, você pensa se os alunos não amaram, se divertiram aprendendo matemática. Então, faz parte dessa aula inovadora, né? Que a gente jamais imaginar aprender matemática fazendo foto. Então, aqui no exemplo, uma pessoa fica para distante e outra, daí ele usou o objeto da árvore para ver qual que vai ser o ângulo. E foram esses os aplicativos. Ó, só para vocês terem uma noção, são 3 aplicativos que ele usou aqui para essa atividade: foto, medidas e a câmera. Simples, tranquilo e que já está nativo no iPad. Então, aqui, qual era a possibilidade deles fazerem em casa? E ele também fez essa atividade no ensino remoto. E depois ele usou outras possibilidades com os alunos. Ele foi avançando. E agora, para a gente começar a pensar nesses recursos de forma inovadora, simples e prática, eu convido você para pegar o seu iPad ou quem tiver na mão aí o seu iPhone, para vocês conhecerem alguns recursos para pensarem nas atividades inovadoras que vocês podem fazer na sala. Vou compartilhar a tela do meu iPad, só um minutinho. Tá dando para ver? Então, vamos lá. Se tiver dando eco, alguma coisa, é só me falar, tá, gente? Então, quero começar com vocês um recurso super simples, gostoso, assim, de usar para muitas atividades, desde a educação infantil até o ensino médio, que foi o que vocês viram do ângulo, né? Que é o recurso marcação. Então, a gente pode fazer uma foto aí, ou pegar uma da sua galeria. Eu já vou pegar uma que eu tenho aqui. Então, venho no meu aplicativo Fotos. Vou escolher um aqui recente. Dos meus cactos. Sou apaixonada por cactos. Aqui em cima, no canto superior da direita, tem um editar. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, pode me sinalizar, Dai. Então, a gente toca em editar e a tela vai ficar assim. Aqui na direita, de novo, tem esses 3 pontinhos. A gente toca e vai aparecer o recurso marcação. Certo? E aparece essa caixa de ferramentas aqui. Mas aí, às vezes, você pode estar se perguntando, mas eu só posso usar essa atividade para educação infantil, para desenho, né? É muito simples. Como vocês viram a atividade do Luiz Alberto, ele pode ser muito bem explorado. E eu trago também aqui de ideia algumas sugestões. Você pode fazer um quadrinho HQ, onde cada aluno vai desenhar, desenvolver, escrever a literatura, ou a charge. Então, são muitas possibilidades. Para a gente continuar, eu escolho uma caneta, né? Aqui tem a caneta, o grifa-texto, a borracha, a régua e a faca, certo? Então, eu vou escolher a caneta. E quando eu toco, ele me dá espessura. Então, eu posso fazer uma mais fina e mais transparente, ou mais opaca, ou não. Eu vou escolher a mais grossinha. E também posso escolher a cor. Toquei aqui no vermelho. Então, vou fazer uma... Eu posso personalizar... uma outra atividade aqui, que inclusive está no guia de 30 atividades criativas. Você pode dar vida aos objetos. E tudo isso depois pode ser um storytelling, né? Depende do seu componente curricular. Se você trabalha com matemática, você pode fazer a contagem. Então, pode ser densidade, tamanho, cor, muitas possibilidades, gente. Então, vou aqui continuar desenhando. Certo? Desenha e depois, nem quero ver. Vou continuar fazendo o meu desenho. O cacto tá feliz pelo evento de hoje, muito feliz.
E outro recurso que eu consigo usar, eu venho aqui nesse mais, eu posso inserir texto, assinatura. Essa assinatura é uma dica aqui para professor que, por exemplo, se você precisa assinar um documento, você pode já digitalizar a sua assinatura. É uma dica plus aqui, né? Então, eu posso pôr um texto, e nesse texto eu toco 2 vezes e ele me dá as opções. Então, eu coloquei emojis. Vocês podem fazer um chart de troca de emojis. Então, cada um vai fazer um caça-palavras ou descubra a minha frase pelos emojis. É uma possibilidade. Outra possibilidade, atividade dos 7 erros. Então, tudo isso é uma atividade simples que você pode inovar, trazendo um quebra-gelo para começar, ou uma lição de casa. Eu vou por aqui um emojizinho de música. Vamos por aqui. Escolhi um emojizinho. Ele tá muito feliz. Então, eu posso direcioná-lo para onde eu quiser, certo? Deixar ele aqui. E depois, bem simples mesmo, a gente vem aqui na direita e dá um OK. E salva. Lembrando que eu fiz uma atividade só para vocês conhecerem como funciona. E vocês podem aplicar para desenho, explorando a criatividade. Cada um pode fazer a sua chuva de palavras da ideia, ou como a gente fez agora no Mentimeter, vocês podem fazer aqui. Cada aluno vai desenhar ou vai escrever, porque tem muitos alunos que gostam, né, dessa letra cursiva e fazem com o iPad, que fica muito bonito. E você pode receber trabalhos diferentes, né, e trazer novas possibilidades. Como que a Dai falou, eles aprendem diferente e eles também são avaliados de uma maneira diferente. Então, por que não essa avaliação não vir da forma que eles gostam, né? Se o meu aluno gosta de desenhar, ou se o meu aluno gosta de escrever de uma maneira cursiva diferente, deixar ele explorar toda essa criatividade que tem nele para potencializar cada vez mais esse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, eu dou o OK aqui, na direita, dou OK de novo. Lembrando que aqui tem outros recursos. Essa segunda opção são filtros. Então, eu quero deixar ele preto e branco. Ou deixar mais diferente. Então, eu dou esse OK. E pronto, tá salvo na sua galeria. Voltei para a tela inicial, para Home. Em Fotos, ele tá aqui, o nosso desenho do que foi feito. Agora, um outro recurso que eu descobri há pouco tempo e foi, assim, transformador na minha vida. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é um recurso muito simples e muito fácil, que ajuda muito a vida do professor, né? Então, quando a gente arrasta a tela de cima para baixo, aqui na direita, tem esse recurso de gravar a tela. Mas, quando você toca e segura, você consegue gravar a tela com o microfone. Eu vou mostrar um vídeo que eu fiz para vocês, espera aí. Para vocês verem como funciona. Eu vou mostrar para vocês como funciona o recurso de gravar a tela com o microfone. A gente aperta, segura e vai aparecer a opção microfone ativado ou desativado. Tocar e ele já vai estar ativo para a gente fazer a nossa navegação e a nossa exploração já com a nossa fala. É um recurso muito simples, muito nos ajuda, né, na aula para fazer uma gravação ou para que eles também possam gravar o que eles estão fazendo, como eles fizeram. Ou, por exemplo, o João está muito bem em matemática. João, explica para a sala como que você tem feito essa atividade. E o João pode narrar como ele está fazendo, de como ele está aprendendo e trazer uma nova expectativa, né, uma nova visão do que como ele está raciocinando para a sala como um todo. Daí ele pode compartilhar esse vídeo
plataforma que a escola usa, por exemplo, no Moodle. Então esse é o vídeo. E vai tendo essa troca. São pequenas coisas para a gente começar, pequenas ferramentas a usar no nosso dia a dia, para ir mudando a nossa visão e a visão também do nosso estudante. Certo? Agora eu vou voltar para a apresentação. Se ficou alguma dúvida, Dai, para alguma coisa aqui? Yas, só trazendo os comentários aqui, o Jean, inclusive, acabou de comentar, que incrível. Eu lembro que antes gravava a tela direta com o som automaticamente, mas com a atualização isso sumiu. Não sabia para onde tinha ido, e agora o Jean ficou super feliz em descobrir para onde que foi aparecer. A Xenia fez uma pergunta aqui, o Léo acabou respondendo, mas eu acho que vale a pena trazer também. Para qual idade recomendada essas atividades que você mencionou? E assim que você responder, eu trago mais uma. Então, essas atividades, desde a educação infantil até o ensino médio, como eu falei para vocês, aqui a gente personificou um objeto, personifiquei o que estava aqui, um cacto, eu dei vida a ele. Então, pode ser trabalhado com a educação infantil, sem problemas. Mas, lembra do exemplo que eu dei, daquele AD? Ele trabalhou com matemática, com ângulos. Então, ele pegou uma foto que uma pessoa estava e uma árvore, ou pode ser um outro objeto, e calculou a distância que estava nessa foto da pessoa com a árvore. Então, assim, depende da sua necessidade, da criatividade de cada um, porque é um universo que pode ser muito, muito, muito explorado mesmo. Então, é para todas as idades. Perfeito, adorei, adorei, adorei. Bom, última pergunta agora que surgiu aqui é: qual é o teu recurso favorito? Ai, meu Deus, são todos, gente. Eu não consigo escolher um. Um aplicativo favorito que eu tenho é o Clips, que assim, você faz tudo no Clips em 1 minuto, você grava, você edita, põe filtro, coloca animação, é meu preferido. Mas um recurso, eu amo esse de gravar a tela. Gosto muito também do leitor de Safari. Então, são muitas possibilidades. Muito, muito. Não consigo escolher só um. Desculpa. Perfeito. Tá, estamos bem para seguir aqui, Dai. Fica à vontade. Obrigada, Gui. Obrigada, Yas. Então, agora eu acho que a gente volta com o Léo, falando agora das possibilidades com o Mac. Perfeito, perfeito. Obrigadíssimo, Dai. Obrigadíssimo, Yas. Parabéns também, muito, muito legal. Aqui a gente vai trazer realmente, talvez, o meu currículo favorito aqui, que é o de programação. Eu gosto bastante mesmo, porque pela forma que ele apoia você a entender realmente como que todo mundo realmente pode programar. Todo mundo pode pegar isso na mão e realmente fazer disso um apoio em sala de aula completo, né, pessoal? Aqui nós temos como apoio a linguagem Swift, que é exclusiva da Apple. Desde 2014 ela foi apresentada e desde então ela é a mais rápida do mundo e isso traz muitas possibilidades, né? Hoje já está no top 10 das mais usadas, das mais de 700 línguas disponíveis e ela é muito bem trabalhada nos mais diversos aplicativos aqui dentro, né? E pessoal, olha só, aqui no nosso currículo de programação, nós temos esse app que ele é mais um pacote, né? Ele traz pacotes diferentes, que é o Swift Playgrounds. E o que a gente mais usa aqui dentro para poder desenvolver a base do código é o Aprenda a Programar, que é esse jogo que você está vendo aqui agora. E eu trouxe esse realmente porque ele traz muito bem apoio para iPad, tanto para Mac também. Ele traz as duas possibilidades e muito bem. Tá, pessoal? Aqui nós temos um ambiente em 3D, é uma experiência gamificada para você entender como que funciona um comando, uma função, um código condicional, ou seja, tudo que qualquer código precisa, né? E como ele está dentro de um ambiente realmente gamificado, você está engajado, você está motivado, você não vê a hora de passar as fases, e isso é muito legal, porque você está usando código de verdade. Você está realmente escrevendo ou usando por blocos. E também, em cada capítulo dos livros, ele traz o playground para você conseguir desenvolver cada tópico. Então, você vai trazer realmente cada possibilidade e também atividades para ser usada na sala de aula e sem aplicativos, de forma desplugada mesmo, de forma presencial, de forma também remota. Ou seja, você vai estar apresentando a base do código para todo mundo ver
E para ficar bem claro mesmo, né? Então, quando a gente pensa em comando, é uma coisa simples, é uma instrução. É, do termo mais simples da palavra, né? Então, se você já fez alguma receita, se você já usou algum tipo de manual, você já programou também, né? E aqui na tela agora nós vemos como que ele funciona, esse app, né? O Playgrounds. Ele traz pacotes dos mais variados possíveis. E aqui em cima nós temos realmente o começo, que é onde você começa a entender essa mecânica do código, né, pessoal? E traz realmente aquela base do início até o mais avançado. Logo abaixo nós também temos desafios, né? Então ele traz desafios dos mais diferentes. Nós temos espirais, nós temos pedra, papel e tesoura, com uma estética muito, muito, muito interessante. Inclusive, a gente pode até deixar aqui uma dica, pode ser até extra aula também, de uma forma de ensino híbrido, que a gente chama de modelo à la carte, onde o aluno ele pode escolher o que ele quer, ou você, professor, pode disponibilizar para ele uma trilha de apps, ou de recursos, ou de pacotes, por exemplo, e o aluno que vai escolher para onde que ele vai. É ele que faz realmente o ritmo dele. Olha só, pessoal, autonomia, protagonismo, tem muita coisa legal aqui dentro. E aqui mesmo, olha só, nessa mesma tela, nós temos um terceiro tópico, que são os pontos de partida. Esse aqui é muito legal porque ele traz o código na forma mais crua dele. É para você entender como que ele funciona, a espinha dorsal do código mesmo, né? Porque você pode pegar até uma tela em branco, como está aqui agora também, esses pontos de partidas. Você tem uma tela em branco, onde você pode printar um Olá Mundo, como fazia a Apple sempre fez isso, né? Ela pegava os novos Macs dela e colocava lá Hello. Você pode fazer isso também. E você também consegue fazer isso de várias formas mais complexas, né? Então aqui nós também temos, por exemplo, um chatbot que está aqui no pacote de respostas, onde você consegue desenvolver como se fosse uma Siri via texto, onde você programa ela, claro, com apoio 100% do tempo dos currículos, tá, pessoal? E também do app. Isso aqui é muito, muito, muito legal, muito pela forma que você consegue desenvolver isso. Você consegue personalizar do começo ao fim, você tem apoio do começo ao fim. O próprio currículo, ele traz apoio para quem está dando a aula o tempo todo. Então, você não precisa ser, de fato, um programador para dar a aula de programação. É esse ponto que vira o jogo, né, pessoal? Inclusive, Yas, pode passar, tá bom? Por quê, queridos? Olha só, eu quero muito desenvolver com você também, que vocês entendam como que funciona realmente por dentro desses apps, né? Aqui nós temos um dos pacotes que eu mais gosto de usar para poder apresentar essas possibilidades, que é o pacote Espirais. Esse aqui, ele simula, de fato, um brinquedo bem, bem antigo que chama espirógrafo. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma rodinha cheia de dentes, assim, tal como uma certa engrenagem, onde você pode colocar o seu lápis, a sua caneta, e você vai fazendo pequenas espirais. Desenhos lindos ficam, realmente, né? Então você vai estar desenvolvendo todo um trabalho de raio, diâmetro, circunferência, área de círculo, muita coisa legal, trazendo aquele porquê primeiro, né? É muito bom a gente poder mostrar para o aluno por que ele está fazendo aquilo, por que você está fazendo isso, aprendendo aquilo. Eu acho que, afinal, todo mundo que já deu aula já ouviu. Professor, por que a gente está aprendendo Bhaskara? Por que a gente está vendo raio, diâmetro? Por que eu vou usar isso um dia? Você vai usar, não tem jeito, né? E é bom a gente poder trazer isso dessa forma multidisciplinar. Inclusive, é uma palavra que eu gosto muito de usar, mesmo ela sendo difícil de ser falada, né? Multidisciplinar. Aqui nós temos esse apoio completo. Matemática, ciências, português, física. E aqui é legal porque nesse mesmo pacote espirais, você está vendo que você tem todo um controle do começo até o fim para você desenvolver essas possibilidades mesmo, né? Então você vai estar lidando com código real, com um recurso real ali dentro. Você consegue mudar o raio, você consegue mudar o raio do ciclo grande, do pequeno, mudar a cor, mudar o braço. Você consegue ver como que isso impacta no seu projeto. Olha só. Pode passar, Yas, por favor. E aqui, por fim, eu quero que vocês vejam também um pacote que talvez é o que eu mais goste aqui dentro, é o Pedra, Papel e Tesoura, né? Aquele Jockey Pô clássico. Acho que todo mundo no mundo inteiro já jogou isso, a gente está usando isso para a sala de aula, né?
Pessoal, e aqui nós temos um tópico muito importante que eu gosto sempre de trazer, que é o socioemocional. Nós temos aqui vários tipos de educações, hoje em dia em sala de aula, né? Desde a 1.0 até a 5.0. A 1.0 trazia o aluno como aquele receptáculo de conteúdo passivo, ele memorizava, fazia a prova e ponto final, né? Hoje nós temos meios tecnológicos, nós temos colaboração, métodos ativos, estratégias diferentes e também nós temos que sempre desenvolver o socioemocional. Então você consegue sempre trazer diferentes possibilidades em sala de aula para o seu aluno criar, desenvolver, analisar realmente. E aqui nós temos uma personalização total do app dele. Ele consegue colocar o ícone dele, quantos jogadores ele quer, ele consegue mudar cor, ele consegue mudar comando, função, parâmetro, olha só. Aqui embaixo mesmo, você vê que ele está colocando novas ações e novas formas. Então, nós temos o papel duplo, nós temos a pedra e o hard rock, né, que ele é feito assim, ao invés de ser só o rock, que é pedra, nós temos o hard rock, olha só que legal, que ele ganha da pedra. Então, você está mudando o jogo realmente. Esse é o nível de criação que a gente busca em sala de aula, é o nível de criação que o currículo apoia em sala de aula, tá bom, pessoal? E assim, para a gente poder realmente acabar aqui, eu quero que vocês entendam realmente o apoio que vocês têm sempre disponível nesses currículos, né? Nós temos aqui, tanto para criatividade como para programação, o guia do professor. Então, é uma capa branca, você vai ter apoio dos níveis mais diferentes. Todos os livros de capas com cores, eles estão incluídos nesses livros. Você tem apoio do começo da sua aula, como avaliar, como que você faz parcerias diferentes. Então tem muita coisa legal. Assim, eu retorno a minha palavra para Dai, para Yas. Meninas, obrigado, viu? Obrigada a você, Léo. Muito legal, né, gente? Nossa, a gente fica aqui assistindo e eu estava quase entrando aqui, ó, na tela para acompanhar, porque é muito bacana. Agora a gente já começa aqui a amarrar um pouco os temas que a gente trabalhou no nosso encontro. Passou muito rápido, eu achei. Eu acho que como a gente tinha muitos exemplos, muita coisa mão na massa, passou super rápido, mas ainda não acabou, porque teremos esse momento de perguntas e mais os nossos recados. Então, só para a gente resgatar aqui o que a gente conversou nesse período. Falamos dessa necessidade de inovar no nosso processo de ensino e aprendizagem, conhecemos um pouco esses recursos da Apple, trabalhando com criatividade e programação para todos. Falamos um pouco de como desenvolver uma aula inovadora com o iPad e o Mac e essas boas práticas, né? Lembrando que aqui a gente deu alguns exemplos, tem muito mais potencial, tem muitas opções que vocês podem explorar e esse é mesmo um convite para que vocês comecem a criar, né? Aí com material disponível. Pode passar. E aí agora, a gente quer deixar, no começo a gente fez ali uma pergunta para vocês, o que não podia faltar dessa aula inovadora. E aí agora a gente gostaria que vocês respondessem aqui no chat mesmo. Como eu posso expandir minhas possibilidades de inovação em sala de aula com o iPad ou o Mac? Então, o que vocês podem começar a fazer, assim, que vocês viram aqui hoje, ouviram, que vocês poderiam começar ou aumentar, né, para aqueles que já utilizam e vão explorar um pouco mais. Podem comentar aqui no chat para a gente acompanhar. E muito legal a gente falar sobre o uso do Mac, porque geralmente a gente acaba conhecendo mais, explorando mais o iPad, e olha só o potencial que a gente tem aí para trabalhar com os alunos e para explorar mais. Adorei. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto vocês contam aqui para a gente, pode passar, Yas. A gente já vai para alguns recadinhos, meninos. Opa, chegou a minha hora então. Gente, a gente sempre brinca. O nosso melhor evento é o próximo, porque a gente está sempre aprendendo com vocês. E o aprendizado não para por aqui, tá? A gente liberou para vocês, que são das escolas parceiras da Sejunta, todos os nossos cursos de maneira gratuita. O que a gente coloca aqui como evidência é justamente o curso que fala sobre o conteúdo que o Léo trouxe do Swift Playgrounds.
Então, ali você pode aprender sobre os materiais, sobre o currículo, não só dentro do currículo, que é gratuito, que você pode fazer acesso na loja de livros da Apple, mas também nos cursos, que é basicamente uma condução guiada de como dar esse primeiro passo e como seguir. Estou colocando aqui para vocês o link do site da Sejunta para vocês escolherem qualquer um dos cursos e usarem esse voucher Criativos, tudo maiúsculo, exclamação. Tem um custo lá? Não paguem, tá? Para vocês é tudo gratuito. Pode avançar, por gentileza. Bom, recadinhos ainda antes do momento de perguntas são estes. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem sempre o objetivo de construir uma comunidade junto com vocês, trocar ideias, ficar perto de vocês e mais do que isso, esse grupo não é pra gente, é para vocês. Então a ideia é que vocês interajam entre si, docentes de todos os lugares do país e alguns de fora, inclusive, sobre ideias e planos de aula que vocês podem trocar, tirar dúvidas, perguntar sobre atividades, contar sobre atividades que vocês estão promovendo e fazendo em sala de aula. E há também uma agenda de próximos eventos. No dia 15, semana que vem, terça-feira, a gente vai falar sobre como cuidar da saúde mental dos docentes, dos professores, a nossa saúde mental. É um assunto muito importante, que está em alta, e a gente quer trazer elementos por meio de uma psicóloga que vai conversar com a gente aqui na terça-feira que vem. Ainda na quinta-feira tem um outro evento, que eu acho que até é um próximo passo dessa metade que a gente viveu de programação, que é justamente como a programação pode apoiar a solução de problemas complexos na aprendizagem ativa. Bom, esses são os recadinhos de hoje. Acredito que agora a gente está pronto para entrar no momento mais esperado da noite, que é o de perguntas e também o de feedback. Esse código QR é o código por onde vocês vão deixar a gente saber sobre os temas que vocês querem saber, os temas que vocês querem ver nos nossos eventos e também o que vocês sentiram durante esse evento. Lembro que é muito importante a opinião de vocês, porque esses eventos existem só para ajudar vocês em sala de aula, tá? A gente não faz eles com nenhum outro objetivo. Aproveitando aqui para começar as perguntas, pode dar o play, porque as perguntas estão muito boas. Eu vou começar aqui com uma pergunta para a Yasmin. Yasmin, rufem os tambores. Qual a melhor maneira de trabalhar a criatividade com o ensino infantil? Olha, eu gosto muito do material da Apple, do Criatividade para Todos, porque ele é muito completo. Então, você consegue trabalhar desde habilidades com desenho, que daí a gente já está trabalhando a coordenação motora fina, a questão da música. A música a gente também consegue. Foi assim, descobri, sou zero da música, né? Descobri que você pode trabalhar a matemática com a música, porque tem a questão do ritmo e então pode ser trabalhado também a questão da música. Não só isso, a música você consegue fazer um bingo do jogo do som dos animais, porque no GarageBand tem muitos sons, né? Já pronto, do golfinho, da savana, então são muitas possibilidades. O desenho eu gosto bastante, então, assim, dá para explorar bastante. E o guia tem o guia exclusivo para anos iniciais, então que ele foca bastante nessas possibilidades. Eu acho que vale a pena você conhecer para inovar nas suas aulas cada vez mais. Adorei, adorei. Obrigado. Eu vou intercalar aqui e vou jogar uma para o Léo, mas eu volto para você. Léo, boa noite. Como aplicar um conceito por representação visual com o envolvimento de estudo de caso? Olha, Gui, essa pergunta, hein? Essa pergunta, porque, olha só, são dois tópicos que eu gosto muito. O estudo de caso e a representação visual, para mim, são dois tópicos extremamente eficientes para poder desenvolver uma habilidade em sala de aula, né? Então, a gente pode até, se você parar e pensar, a gente pode até pensar num plano de aula aqui juntos, hein? Para quem fez essa pergunta e também para quem tem vontade de usar esses dois tópicos. Olha só, a gente pode até pensar e até ver aqui algumas pessoas aqui pelo chat com vontade de começar a usar a sala de aula invertida. Para poder pensar nisso, para poder trazer um estudo de caso, você pode enviar para eles consumirem isso de modo remoto. Talvez um conceito, uma ideia, para eles poderem se habituar com ela, e também um caso para eles poderem estudar dentro desse tema, né? Então, pode ser sustentabilidade, pode ser geografia, português, ciências, o que você achar interessante. E aí, em sala de aula, eles conseguem desenvolver os mais
possíveis e variados recursos. Pode ser uma entrega de vídeo, pode ser um mural de fotos, pode ser um mural de ideias. Eles podem até fazer uma contação de histórias via, por exemplo, podcast no GarageBand, né? Então, tem muita coisa legal para poder fazer, e você pegar um conceito, estudar um caso de modo remoto, é muito legal porque ele vai desenvolver essa visão própria e ele vai assimilar esse conteúdo para depois trazer e, claro, discutir em sala de aula. Obrigado, Gui. Obrigado a você. Inclusive, isso me lembra uma escola que a gente atende em Londrina, uma escola parceira nossa, que tem iniciação científica desde a educação infantil até o ensino médio. E o estudo de caso me remete muito a essa perspectiva acadêmica, né? Do estudo científico, da análise de dados. Gostei bastante. Obrigado, Léo. Voltando para a Yasmin agora. Yasmin, como os currículos conseguem aumentar o protagonismo do meu aluno? Excelente pergunta, Gui. Esses currículos, eles conseguem potencializar a criação. Então, o seu aluno, ele não passa a ser só um consumidor de tecnologia ou só um consumidor de informações, mas ele passa a ser um criador. Seja um criador de aplicativos, seja um criador de conteúdo, seja um criador de música. Ele cada vez mais se torna o protagonista, né? Ele que está no centro, não mais o professor. Então, acho que isso é muito importante, trazer cada vez mais essa voz, esse papel, que o professor é o mediador desse processo. Adorei. Inclusive, eu estava conversando ontem com uma escola e a gente estava comentando, né? Antes as crianças chegavam na gente e perguntavam, gente, tio, tem joguinho no celular? Hoje a criança mudou o comportamento e ela pega o celular e faz um vídeo, ela grava um conteúdo. E essa perspectiva de criança consumidora de conteúdo e criança que cria conteúdo é muito clara, né? Adorei a contribuição. Voltando para o Léo no Jogral aqui agora, hein? Léo, o guia do professor desse currículo que você apresentou de programação, tem algum recurso que apoia a minha avaliação? Pensando que você falou ali que não precisa necessariamente saber programação para ensinar programação. Como é que eu avaliaria sem esse conhecimento? Com certeza. Eu acho que com o que eu trouxe realmente naquela outra resposta, com o que a Yas trouxe agora também, e você deixar o aluno como ponto principal da sala de aula, a gente está meio que descrevendo uma sala de aula que inova, né? Que traz coisas novas realmente, né? E eu sinto que outro ponto principal disso é o professor confortável de fato, em poder usar os recursos, em saber como que ele pode aplicar aquilo. Como eu trouxe mesmo, você não precisa realmente ter usado e ser super habilidoso naquilo para poder trazer uma aula completa e totalmente funcional. Porque aqui, nos guias do professor, né, os que têm a capa branca, você tem apoio para poder integrar com outras matérias. Em programação, você tem as respostas de cada uma das fases do jogo. E sim, nós temos também apoio para o seu meio avaliativo. Então, você pode baixar, inclusive, fichas, planilhas, para você conseguir desenvolver momentos de reflexão, médias, notas, rubricas. Tem muita coisa legal. Adorei a contribuição, adorei. Eu vou voltar para a Yasmin aqui, porque surgiu uma pergunta muito bacana, que é o seguinte, vou misturar, na verdade, duas perguntas em uma só. A primeira delas é, como que eu acesso esses livros, esses currículos, esses programas que foram mencionados? E lá no início do evento, a Isabel mencionou da dificuldade de promover atividades e alcançar os alunos, né? Muitas vezes ela promove uma atividade e 2, 3 alunos acabam participando, porque eles são muito pequenininhos, são do 4º ano. E aí eu aproveitei o gancho, porque você é especialista em educação infantil, né, Yasmin? Então, fique à vontade para trazer suas observações. Isabel, excelente pergunta. É um desafio o começo, porque o que acontece? O professor acaba tendo esse primeiro trabalho, né, de fazer uma atividade diferente, de buscar, porque o que acontece? Eles começam a trazer ideias do tipo, mas Pro, a gente não pode fazer assim? Mas Pro, a gente não pode fazer de outro jeito? E eu ouvi ontem, inclusive, de uma professora que ela estava trabalhando com um aluno de inclusão, e ela começou a falar para ele gravar o texto dele. Ele estava no processo de alfabetização, então, vai gravando, depois que você gravar, você dá para um colega ouvir, para ver se está certo. Daí, depois que ele ouvir, você grava de novo, vê se você gostou, se está tudo certo, está tudo tranquilo. Depois que deu tudo certo, daí que você vai começar a escrever.
Só que o que aconteceu? Os alunos gostaram, falaram assim, mas eu também quero fazer assim a minha atividade, porque só ele pode. E então, o que aconteceu? Esse aluno começou a ser o especialista. Ele foi o especialista de gravar a atividade, de gravar o texto, a narrativa, e começou a compartilhar com outros. Então, no começo, tem um pouquinho, o professor tem um pouquinho desse desafio de pensar em fazer, e de ter o cuidado de estar ali, de acompanhar a atividade, mas depois eles começam a fazer por eles vão já se resolvendo, já fazendo as atividades, ajudando uns aos outros. Então, é uma possibilidade muito grande para desenvolver outras habilidades, né? A colaboração, essa ideia de que todo mundo pode fazer junto e que eu aprendo com outro, essa autoavaliação. Então, é muito legal, vale muito a pena, Isabel. Adorei. Inclusive, isso vai de encontro com o que a Dayana trouxe mais cedo, que é aquela sensação de competitividade que se perde ao longo do tempo. E agora a gente fala de colaboração. Adorei, adorei. Inclusive, surgiu aqui, eu vou até aproveitar para você, Yas, e depois trazer mais uma para o Léo para encerrar, que surgiu exatamente agora, da Adriana. Como seria para fazer essas atividades de forma remota? Adriana, excelente pergunta. Primeiro ponto é entender, por exemplo, se na sua escola os alunos já têm esse iPad em mãos, porque quando ele tem, facilita outras atividades, né? Porque você consegue conduzir com eles com um iPad. Então, se eles têm, uma excelente ferramenta para você explorar mesmo. Então, eu consigo com eles, cada um vai gravar um vídeo, cada um vai fazer e entender que foi o que a Day e o Léo falou, que cada um pode ser avaliado de uma maneira diferente, porque talvez um aluno goste mais de gravar um vídeo, tem outro que gosta só de gravar a voz, e tem outro que prefere escrever, e tá tudo bem nesse processo de entender o que cada um se identifica melhor, do que cada um aprende melhor. Então, eu acho que esse percurso é entender quais são as ferramentas que você pode usar, e usar o guia, ele traz muitas ideias para você poder explorar, mesmo de forma remota, as atividades. Por exemplo, a programação pode ser feita de forma desplugada. Então, vamos fazer uma atividade aqui na nossa aula, onde todo mundo vai desenhar o que eu estou falando, ou todo mundo vai seguir os comandos para pegar um copo de água, ou uma atividade, ou uma caneta, para a gente começar junto. E faz esse rodízio que uma vez o professor faz, outra vez um estudante faz. Então, são muitas possibilidades mesmo. Adorei a contribuição. Vou quebrar um pouquinho o protocolo e trazer uma última pergunta, e essa daqui é minha. Leonardo, quero colocar duas situações aqui para entender junto com você. A primeira delas é, a gente sabe que tem bastante acessibilidade no iPad, né? A gente escuta isso falar. Mas e o Mac, que é o objeto que você trouxe, né, como parte da sua fala? Tem acessibilidade para o Mac? E aproveitando, como que eu faço para desenvolver melhor a aprendizagem ativa? Não necessariamente com alunos que vão usar recursos de acessibilidade, mas com os alunos de maneira geral, junto aos currículos. Então, tem duas perguntinhas aí que eu queria te fazer. Perfeito. Olha, Gui, um dos valores da Apple, né? Um dos 4 valores da Apple é acessibilidade, né? O Jobs falava que a tecnologia ela só é completa quando todo mundo consegue usar. E a gente consegue ver os mesmos níveis de recurso, de possibilidade, tanto para iPad quanto para Mac, né? Nós temos visão, tem parte física, motora, audição, tem desde você criar, até, por exemplo, no Clips mesmo também aqui, até dando aqui uma volta pelo iPad também, consegue fazer títulos dinâmicos, né? E no Mac você também tem apoio para VoiceOver, onde você consegue apoiar quem tem problema de visão, tem também aquela questão super legal de você também desenvolver toda aquela parte motora e, claro, também tem apoio para espectros de autismo também. Inclusive, nós temos aqui um curso que vai chegar logo sobre Mac também, viu, Gui? Então, você também consegue ter apoio em todos esses âmbitos também de acessibilidade, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. E também, respondendo a sua outra pergunta sobre a aprendizagem ativa, e eu sinto que o que a gente falou hoje, tanto eu, como a Yas, como a Day, você também, eu acho que resume bem o que é o termo aprendizagem ativa, de fato, né? Que é aquela ideia de você trazer a sala de aula mais dinâmica, onde o
quem está realmente ministrando a aula está usando estratégias que inovam num ambiente diferente que incita tudo isso. Claro, como também trouxe bem aqui a Yas, aquela ideia do criar, do fazer, o topo da pirâmide, né? De você desenvolver essa fixação de conteúdo muito, muito, muito forte, muito assertiva mesmo. E esses currículos, eles trabalham bem isso. Eles sempre tentam desenvolver a criação, o desenvolvimento. Inclusive, o Gui até falou que semana que vem nós temos um evento que é próprio para isso, né? Para você desenvolver currículos e também a aprendizagem ativa. Então, foi até uma ótima coincidência por aqui, Gui. Obrigado, viu? Obrigado a você. Eu acho que a gente está bem para seguir agora. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Mas, antes de encerrar, pode avançar, Yas, por gentileza. Preencha um feedback. Eu vou pedir para a Mariana enviar aqui também de novo no chat para vocês. Só lembrando, é muito importante ouvir vocês, porque esses eventos são para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado demais desse evento, tanto quanto a gente gostou de fazer. A gente se diverte muito fazendo, porque todo mundo aqui é apaixonado por educação. Tenho certeza que vocês são também. Então, a gente faz com muito carinho. E a gente quer muito encontrar um direcionamento de vocês no feedback. Bom, agradeço a todos os presentes, tanto convidados quanto as pessoas que participaram aqui ativamente, né, do nosso evento. Obrigado, Léo, Yas, Diana, Mari, Yuri, todos vocês. Tenham uma ótima tarde, um excelente descanso e fiquem à vontade para se despedir. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação, pela presença de vocês. Obrigada, Sejunta. Foi muito legal. Até a próxima. Obrigado, queridos. Um beijão. Se cuidem, tá?